Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com Jorge Luiz, da Superintendência da Igualdade Racial. E lembrando a você que quiser enviar dicas, elogios e críticas ao programa, programapolemica@gmail.com. E para você que quer acompanhar todas as entrevistas pela internet, youtube.com/programa polêmica ou também pelo site da TV, www.terceiraviatv.com.br. E Jorge, eu queria que você complementasse que nós abordamos no primeiro bloco com relação a essa estrutura de trabalho dentro da superintendência. Pois é, Cláudio, como eu estava te falando, lá a gente não exige nada do aluno, quer dizer, a única exigência é que ele frequente a aula, lógico, ele não paga nada, ele não tem nenhum compromisso de pagamento, né? Custo nenhum. Agora, a única exigência que a gente faz a ele, por exemplo, no curso que a gente prepara para o vestibular, que hoje a grande massa faz o Enem, né? A única coisa que a gente exige dele é que, se ele passar, ele volte lá e apresente o comprovante de matrícula na faculdade. E graças a Deus, a gente fica muito feliz. Para fazer uma computação de vocês para saber o resultado do serviço. Se o curso está legal, se não está. E olha, e a gente tem uma média de aprovação de 300... Tem gente da Cândido lá? Depois da Cândido Mendes? Não, como aluno? Sabe dizer? Como aluno? Não, porque a gente está fazendo o preparatório para o vestibular, né? Ah, ainda não tem ainda? Tá. Então a gente fica surpreso, porque quando chega assim janeiro, fevereiro, está para começar o ano letivo, aí você começa chegando à procura dos meninos para apresentar, falar, Passei. Cláudio, a gente tem computado, isso está comprovado, qualquer pessoa pode ir lá na superintendência, e nós temos hoje registro nesses quase 6 anos de mais de 1.300 crianças, jovens, né, que passaram para a universidade pública. Nós temos em média, por ano, 700 alunos. 700, chega na época do vestibular com 600. Né? A gente não tem mais, porque a gente não tem capacidade, estrutura física para ter mais alunos, porque a procura é muito grande. E a gente, quando chega no final do ano, você fica surpreso. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente está oferecendo um curso de qualidade. Mas isso é comprovado, não é conversa fiada, não. É qualidade, e os alunos são exigidos nesse ponto. Né? Por que a gente está oferecendo? E vocês obedecem todas as matérias do curso regular de vestibular. E por que a gente está fazendo isso, Cláudio? Porque no Brasil a ordem se inverteu. A universidade pública hoje atende basicamente o menino, a menina que tem condição de se preparar melhor. Verdade. E sobra para os mais pobres as universidades públicas, que muitas vezes as particulares. E caras. Exatamente. Às vezes você, na empolgação de passar no vestibular, você até começa, mas é muito difícil terminar, porque algumas são muito caras. E com isso a gente tenta mudar um pouco essa realidade, dando oportunidade a esses jovens de se preparar para a universidade. E de repente de começar a mudar o conceito e resgatar a questão da história da escola pública. Lembra o liceu, antigamente, você fazia prova. Pô. Pois é. Não, era assim, fazia as principais escolas públicas. Era orgulho você ir para uma escola pública. Exatamente. Então, quer dizer, é por isso que eu estou te falando na questão da qualidade. E eu acho que essas oportunidades que a gente tem na vida, acho que você tem que corresponder com o que você tem de melhor. E não estou falando aqui, não é nada, não estou me exaltando, não, mas o compromisso que a gente tem lá, não só eu, mas todo mundo que trabalha com a gente, é de oferecer às pessoas o que a gente pode dar de melhor lá, Cláudio. Desde o atendimento, né, que hoje é uma coisa bem mais humanizada, até mesmo na questão da preparação. Porque eu não me sentiria satisfeito, acho que eu estaria traindo meus princípios de vida, né, de se eu chegasse lá e ficasse só na enrolação, Então, eu falo assim com bastante satisfação, porque hoje eu tenho pessoas lá que trabalham comigo que têm esse mesmo pensamento. Se a gente está tendo essa oportunidade, a gente tem que retribuir não só a confiança da prefeita Rosinha, mas tem que retribuir ao povo, até porque nós estamos recebendo deles para servir melhor. Né? Deposita esperanças em você. E isso, Cláudio, nos gratifica muito, porque as pessoas passaram a acreditar no trabalho da Fundação Zumbi, que hoje é a superintendência. A gente só lamenta não ter condição de atender todo mundo. Agora, uma pergunta que pode parecer até uma pergunta idiota, mas tem aquele ditado, não é idiota quando você não pergunta. Igualdade racial. Essas crianças que vão lá, elas são estritamente negras ou são pardas também, quase brancas? Como é que é essa identificação? Mas aí que você tocou num ponto muito interessante, que é o que eu estava falando, a questão dos movimentos negros. Eles acham que igualdade racial tem que ser uma instituição voltada só para negro. Sim. Mas se fosse só voltado para negro, a gente estaria ferindo até a própria Constituição.
né? Você tem um órgão público que vai excluir as outras pessoas. Não, lá é um órgão de igualdade racial, então está aberto a negros e brancos. Evidentemente, até pela história da Fundação Zumbi, a grande procura, ou não vou dizer a grande ficou procura, associado, ficou né? associado a isso, mas não é. Lá é uma quando eu falo que às vezes esse movimento negro não me aceita muito bem, é porque quando eu entrei na fundação, alguns desses representantes desse movimento chegaram e falaram assim: pô, você tem quantos negros, você botou quantos negros para trabalhar com você? Eu falei: eu não sei, cara. Eu não sei nem quantos negros tem, nem quantos brancos, porque não foi o critério que a gente colocou, escolheu para as pessoas trabalharem lá. O critério foi a capacidade. E eu nunca falei: pô, você é negro. Tem negro capaz lá é porque ele foi capaz. Exatamente. Então eu não sei, até hoje eu não sei quantos negros tem, quantos brancos tem, nem quantas mulheres tem, nem quantos homens tem. Até porque é um grupo muito, muito pequeno, até poderia ter essa preocupação em saber. Hoje nós estamos lá 30 pessoas. Né? Mas a gente não tem essa preocupação, porque lá é um órgão público, e eu entendo que o órgão público ele tem que atender a todo mundo. Então nós temos crianças também brancas. Com certeza. Agora, Com certeza. Vamos fazer a inversão. E o preconceito do negro com o negro existe, Jorge? Do negro com... olha, não sei se seria a questão nem a questão... Porque todo mundo fala do branco com preconceito com o negro. Agora, ele, negro, será que existe a concepção do orgulho mesmo ou há também um preconceito entre eles? Aquela brincadeira, o negro casou com loura, o grande ator só casa com branca. Isso é uma revanche. Mas esse é um grande detalhe. Ou é só porque o negro tem bom gosto? Às vezes é porque tem bom gosto também. Mas não existe em lugar nenhum. Não existe nenhuma lei que obriga o negro estereótipo, né? Não casar com negra. Não. Ué, a negra ele pode casar com o branco com quem ele quiser, né? Desde que a outra pessoa queira também. Claro. Né? Porque normalmente o cara fala assim: poxa, o cara ascendeu na vida, tá lá um cara famoso, aí casa com a loura. Qual o problema? Ele quis casar com a loura porque ele gostou da loura e a loura gostou dele. Eu entendo dessa forma. Você acha que não há esse preconceito de negro com negro? Não existe. Eu estou querendo tentar dissociar preconceito de cor. Você acha que tem condições de fazer isso? Isso, na verdade, está mais até para o lado jocoso, está mais até para o lado do deboche. Fala, o negão aquele... Aí vê um homem negro com a mulher branca e fala assim: aquele negão deve estar bem. Né? Tá com a loura do lado, como se a loura fosse um prêmio. Pois é. Né? Isso aí virou mais, eu acho que é mais a questão do deboche mesmo. E as expressões, lava negra, a coisa tá preta, negritude, tempo negro, essas expressões estão sumindo um pouco do linguajar, porque sempre associados à questão negra e o negro à questão do ruim? Tá mudando um pouco, né? Porque, por exemplo, a coisa tá negra, né? A situação tá negra. Não, a situação tá preta. Tá preta. Preta é outra coisa, preta é cor, né? Preta tem nada a ver agora com lava negra, né? Não, isso tá. Vala negra, isso eu acho que é um terrível, cara. Se fosse vala preta, né? Mas essas expressões aos poucos estão caindo no esquecimento. As pessoas não estão, porque elas estão se tocando de mais cuidado. Negro é raça, preto é cor. Então, preto, se você falar que preto, tudo bem. A situação está preta. Negro, você está personificando a coisa. Exatamente. Mas eu acho que as pessoas estão começando a se tocar por isso, em relação a essa questão. Cláudio, a gente traz ainda no nosso linguajar algumas questões muito até curiosas, né? Por exemplo, antigamente, até bem pouco tempo, ainda tem, né, essas moças negras que são intituladas de mulatas. Né, as mulatas, tipo exportação. Mulata é uma expressão das mais preconceituosas que existe na nossa história. Né? Porque por quê? Mulata ou mulato quando lá no passado, quando o negro ele conseguia um dinheirinho extra, alguma coisa, ele ia para os prostíbulos. E nos prostíbulos, normalmente, era de mulheres brancas, né? Aquelas mulheres abandonadas pela sorte que ganhavam a vida se prostituindo. Então, era mulheres brancas. E quando uma mulher dessa, que eram chamadas de mulas, porque mula, usando o termo assim bem simples, porque mula é onde as pessoas imaginavam, né, um termo bem chulo, mas trepavam. Né? Por isso tinha esse nome de mula. E quando essas mulheres engravidavam negras? As mulheres brancas dos prostíbulos. Quem engravidava de um negro, então elas engravidavam de um macaco. Então esse menino era filho de mula, da mula com macaco. Então era um mulaco. Que aí, ajeitando, virou mulato.
que é uma expressão extremamente preconceituosa. Né? O cara fala assim, aquele menino ali é um molequinho, que era um filho de uma prostituta com negro, que saía, assim, da minha cor, né? Mais ou menos da minha cor, porque era a mistura do branco com o negro, mas nessa situação, que era a situação mais degradante para eles, uma mulher ter relação sexual com o negro. Né? Mas, como as prostitutas, elas não escolhiam cor, não escolhiam cor, então o cara tinha dinheiro. Não escolhem cor. Não escolhe cor, né? Então ele tinha dinheiro, nem era tanto, mas o suficiente para satisfazer sua vontade sexual. Elas aceitavam e dessa relação poderia ter uma gravidez, e quando acontecia era isso. Eu vou entrar no tema jornalismo com você, porque você também é jornalista, mas antes vamos falar um pouquinho da inserção do jornalismo para o negro. A Globo, há muito tempo atrás, quando começou a colocar nas suas bancadas principais os jornalistas negros, todo mundo deu a Globo assim, a Globo ultrapassou um mito antigo daquela coisa branca, daquela coisa mais, né, pseudo-social, vendável. Como que você vê a inserção também, principalmente nos meios de comunicação televisivos, que é onde trabalha-se com a imagem da inserção do negro? É o que eu estava falando antes. Por exemplo, essa questão, quando a Globo começou abrindo espaço, parece que o primeiro negro a apresentar o Jornal Nacional foi o Heraldo Pereira. Que tem um histórico profissional maravilhoso. Antes disso, né, todo mundo falava assim, olha, a estreia do Heraldo Pereira, o primeiro negro que vai fazer se isso acontecesse normalmente, se a Globo não desse esse destaque todo, ela foi mais preconceituosa ainda, dando destaque, né? Para dar ideia, não, nós não temos esse tipo de preconceito, nós abrimos, mas divulgou isso como se fosse um grande evento. Uma celebridade. Se ela pegasse lá o Heraldo, colocasse lá apresentando o telejornal, normalmente, as pessoas nem iam dar conta disso. Mas precisaram criar todo... Foi igual a história do beijo gay há pouco tempo atrás. Sim, fizeram uma história, um enredo. Se isso tivesse acontecido normalmente dentro de uma trama, dava dentro do contexto, as pessoas não iam se tocar, mas ele ficou, não, a Globo rompeu preconceitos, a Globo fez isso, na verdade a grande preconceituosa é ela. Você vê que na época, voltando, né, com o tempo, o próprio Jesse Owens, quando ganhou aquela corrida dentro de Berlim, né? Pois é. Né, numa época em que se discutia muita raça ariana. Enfim, é mais fácil olhar hoje para o presente do que para o passado. Exatamente. E a gente precisa encarar essas coisas com mais naturalidade. Hoje, pelo menos, eu acho que agora, hoje já não choca mais muito você ver uma protagonista de novela negra, né? Até as assessões sociais dentro das novelas, exatamente, né? Que antes era garçom era ama, e agora já são empresários, né? Empresários, já são os protagonistas das novelas e tal. Isso está acontecendo com naturalidade, mas e pela qualidade do ator, não mais para preencher cota na novela. Exatamente, não para falar assim, não, nós estamos abrindo espaço para isso. Tem núcleo negro, não, né? Núcleo negro, nada disso. As pessoas estão vencendo pelo talento dela, pela capacidade dela. E é isso que eu estou te falando. Quando dá oportunidade, tanto o negro quanto o branco, ele pode ascender normalmente, qualquer área. Não é a questão da raça, da cor, da pele, que vai fazer de você uma pessoa mais capaz ou menos capaz. Eu acho que tudo é questão da oportunidade. Só para aproveitar bastante o tempo, que a entrevista está sendo muito produtiva para a gente. Com relação às religiões afro, que, na minha opinião, né, se me corrija, estou errado, que você conhece muito mais a causa do que eu, foram ao longo do tempo muito discriminadas pelas religiões que ditas brancas, né? Então, isso é macumba, isso é coisa do diabo, isso é coisa de negro. Como é que está a preservação e a ascensão dessas religiões originárias da África, mas que são tão difundidas dentro do Brasil? Pois é, essa é uma outra questão, Cláudio, assim, polêmica, porque que é muito discutida pelos movimentos negros organizados, mas que hoje a visão que se tem dessas religiões é bem diferente. Olha, o último levantamento foi feito no Rio de Janeiro por uma ONG que trabalha nessa questão, comprovou que mais de 70% dos pais e mães de santos dos terreiros do Rio de Janeiro são brancos. São candomblecistas, é isso que você fala? Dos terreiros de Umbanda, Candomblé, são brancos. E cerca de 60% das pessoas que frequentam esse terreiro são brancos e da classe média alta. Então, quer dizer, elas têm essa origem, né, nos cultos afros, né, mas hoje elas de repente está faltando um pouco de qualificação no discurso desses grupos raciais. E na própria questão deles se assumirem.
Por exemplo, não querem sair de repente da zona de conforto, né, da vitimização. Prefere ficar nessa questão. O Cláudio, quer ver como que a sociedade, se você for analisar bem, ela não tem preconceito em relação a essa questão religiosa? Por exemplo, as pessoas que estão nos vendo agora, quantas vezes, muitas delas já foram na virada do ano, foram para beira-mar, foram de roupa branca, pularam 7 ondas e jogaram flores no mar. Isso é um ritual de quê? Isso é um ritual de Umbanda. Claro, com certeza. Mas o católico vai, o evangélico vai. Na dúvida, todo mundo vai. Pois é, mas então quer dizer, bota o barquinho, elas vão assimilar uva isso. Também, tem a história da uva. Exatamente. Tudo isso faz parte de um ritual que está ligado a esse culto afro. Você vai jogar flor para quem no mar? Você vai jogar flor para Iemanjá. E que, na verdade, está ligado à origem de todos esses brasileiros que vieram dessa junção. A gente faz porque já está na nossa cultura. Então, por exemplo, é um ato religioso ligado a esses cultos que não assumem isso. Eles não chegam, por exemplo, as pessoas que seguem os cultos afros, eles não chegam publicamente e falam, vocês estão fazendo um ato que é ligado a eles, porque eles temem que com isso a sociedade ou as pessoas que vão para o mar parem de ir. Entendi. É uma questão, Cláudio, que, como você falou, você prefere ficar ali, naquele mundo, na zona de conforto, e não quer encarar o problema. Porque se você for analisar bem hoje... E de repente, se encarar o problema, vão ser cobrados em outra ótica, com mais efetivação, com mais ação. Você pode reparar o seguinte, muitos, quando as pessoas são questionadas pelas religiões, o cara fala, eu sou evangélico, sou batista, sou o que. Aí o cara fala assim, eu sou espírita. Mas ele não diz se ele é candomblé, se ele dá mesa branca, ele não diz isso. Então acho que a partir do momento que as pessoas também começarem a assumir a sua religiosidade, sua própria identidade, composta disso tudo. Muda, mas você não pode ficar num canto discutindo isso. E também outro ponto, Cláudio. Vamos deixar esse outro ponto para o próximo bloco. Okay. Nós estamos aqui com Jorge Luiz, da Igualdade Racial. Vamos ao intervalo e já voltamos.